todos, estamos aqui com mais um programa Mundo Miss, mas é entre aspas Miss, né? Porque hoje tá um pouco diferente, né? Hoje é diferente, é Miss Ter. barra Mister. Mister, gente, ó, pela primeira vez a gente trazer um Mister aqui pra vocês. Pra quem não sabe, existem concursos de Miss para mulheres e de Mister para homens. E nós estamos com ele aqui, uma figura maravilhosa, um ícone no cenário nacional, no mundo Mister, que é o Eduardo Horvath, Mister Global International 2024. Oi, Dudu. Olá, boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde a todos, tudo bem? Samuel, Renata, muito obrigado pela oportunidade e pela honra de ser o primeiro Mister aqui entrevistado. Isso não podia ser outro Mister, tinha que ser o Dudu. Dudu foi meu aluno, maravilhoso. De inglês, você fez espanhol também? Fiz né? espanhol também. Com o Christian, muito bem. Bom, então eu vou começar fazendo algumas perguntas para você. Eu queria que você contasse das suas experiências no mundo Mister. Como foi o seu concurso nacional? E depois, como foi representar o Brasil fora? Para onde você foi? Conta tudo pra gente. E a emoção de ganhar, de ser o vencedor desse concurso lá fora tão importante. Bom, a minha jornada começou, né, sem querer no mundo Mister. Foi uma oportunidade que veio de um amigo que já tinha ganhado. O pessoal conhece aí, o pessoal do mundo Mister, o Samuel, que foi campeão em 2018, né, do CNB. Ele falou comigo, achou que eu tinha perfil. Na época a gente estava vivendo a pandemia, né, incerteza de serviço e tudo mais. E a gente sempre conversou a respeito do mundo Mister. Ele acreditava que eu poderia ter a possibilidade de ter uma conquista expressiva de alguma forma. Aí eu não tinha essa vivência, né? Eu vivenciava um mundo de engenharia totalmente diferente, né? Não tinha nada a ver com passarela. Mas por quando criança ter feito passarela, ter feito algumas propagandas de televisão, então eu falei, vamos ver se eu ainda lembro de alguma coisa, né? Vamos arriscar. O não eu já tinha, vamos ver o que dava. E resolvi ir para poder ter conhecimento, né? Acreditando no que os outros falavam, porque eu mesmo não tenho uma autoestima tão elevada. E fui para conhecer. Acabei sendo eu mesmo, né? E vi que o pessoal, os participantes principalmente, gostaram bastante de mim. Então eu tive a percepção de que poderia dar certo. No nacional foi um pouco mais complicado, porque a gente se cobra muito, né? Como eu tinha ido muito bem no estadual, no nacional você tem aquela perspectiva do tipo assim, eu tenho que ganhar, tenho que ir para ganhar. E essa pressão, essa cobrança de si mesmo, né? Tentar fazer tudo da melhor forma, às vezes pode prejudicar. E aí você fica com aquela percepção de ver outras pessoas, né? Com mais tempo de mundo Mister e mais vivência, né, na área, e você querer fazer alguma coisa igual, não soa natural. Então acaba se tornando outra pessoa. E não me sai tão bem, né? E aí é onde entra o Will, que ele faz a Quem é o Will? Conta pra gente. O Will é uma figura também icônica no mundo Miss e Mister, né? Exatamente. Quem tá por dentro do universo dos concursos de beleza femininos ou masculinos deve saber quem é o Will Freitas. William Freitas, que é assim o braço direito e esquerdo na organização CNB e trabalha na produção também de outros concursos e tem os próprios, é coordenador dos seus próprios concursos como o Mr. Model. Né? Então conta pra gente. Aí o Will falou, não, viu o potencial em você e resolveu conversar com você, insistir para você retornar e para você se preparar. Isso, perfeitamente. O Will, ele falou comigo, né? Falou que ele via a possibilidade de eu alçar voos maiores em outros concursos. Falou que eu poderia voltar até para o Brasil e tudo mais, mas que ele gostaria de ver o Eduardo do Mister São Paulo, né? Porque foi aquela situação. Eu fui sem peso, né? De querer ganhar. Eu fui para conhecer, fui eu mesmo e acabei me saindo melhor. No nacional já fica um pouco mais complicado, porque eu tentei moldar uma coisa que eu não tinha conhecimento de nada. E aí entra o Will para poder fazer esse meio campo, né? Falar, calma, eu acredito que vai dar certo, vamos junto. Você só tem que ser você e o resto eu proporciono, né? E aí foi quando a gente conseguiu a parceria, né? Do inglês, do espanhol também. E ele também faz, né, uma preparação com vocês, né? Faz. Orienta, conta. Como que é essa preparação com o Will? Conta pra gente. O Will, ele tenta fazer reuniões semanais com a gente para poder conversar como é que tá a cabeça, como é que tá a preparação, se a gente está se empenhando, né, nas parcerias que ele consegue,
para poder melhorar em todos os aspectos, né? Oratória, inglês, espanhol, e chegar mais confiante. E também ele tenta tirar um pouco desse peso nessa reunião, né? Falando um pouquinho do que ele acha que a gente tem que melhorar ou não, dando ideias também. Ele é sensacional na parte de mídias sociais, vocês sabem melhor do que qualquer pessoa. Então, isso vai elevando a autoestima e falando assim, poxa, eu acho que dá, né? Não com aquele peso de ganhar, mas, tô indo bem amparado, né? Tô indo bem estudado e vou fazer o meu melhor, seja o que Deus quiser. E foi com essa perspectiva que o Will me virou totalmente a minha visão, né? Do que eu poderia. Eu já estava pensando assim, se eu for, eu vou para conhecer a Colômbia e acabou, não vou ganhar. Aí você foi nomeado, então, no Brasil e foi representar o Brasil fora. Isso, e aí, na foi Colômbia. na Colômbia? Perfeitamente, na Colômbia. A princípio, não era na Colômbia, agora eu não me recordo, se eu não me engano, ia ser na República Dominicana, mas por conta de alguns problemas de visto com outros participantes, eles postergaram por mais um ano, porque era para ter ido em 2023. Aí para 2024 eu acabei indo para a Colômbia. E um detalhe muito importante é que se fosse 2023, talvez eu não tivesse ido, porque eu já estava participando do processo para a aeronáutica em 2023. E eu fiquei em segundo lugar, né, no processo. Se eu tivesse entrado, eu não conseguiria estar participando. E aí é aquela situação, às vezes Deus escreve certo por linhas tortas, né? Porque eu iria ter entrado na aeronáutica em São Paulo, não na minha cidade. E teve um ano a mais também para se preparar. Mais um ano né? de preparação que foi fundamental, né? Porque meu espanhol era 0, pífio. O inglês, se não fosse você, a gente não tinha andado nem um pouquinho. Então, esse ano foi primordial para poder me dar tranquilidade de conversar com os participantes em outras línguas, porque eu não tinha muito conhecimento. E é também a parte de oratória, né? Porque, querendo ou não, parte de apresentação e tudo mais, a gente não tem tanta segurança por falar em português. Então, imagina em espanhol, em inglês, né? Então, foi muito importante esse ano para poder ir mais tranquilo, bem preparado e tentar conquistar o título. E como é que foi lá na Colômbia, então? Conta pra gente. Você aprendeu a fazer arepas? Não, mas eu experimentei lá. O pessoal, eles fizeram várias atividades com a gente, né? Tanto parte de culinária quanto a parte da cultura mesmo da Colômbia. Então a gente conheceu a história, conheceu a parte de vestimenta, conheceu a parte da alimentação, né, deles, tudo que era característico principalmente de Cartagena, porque eu acredito que tem várias culturas diferentes na Colômbia, né? Mas é muito interessante. E é um local que lembra bastante o Brasil, né? O pessoal é bem receptivo, o pessoal é muito alegre, gosta muito de cores, festejar, futebol, música. Então é um povo muito, muito assim, acolhedor, né? Que foi a parte mais que me deixou mais à vontade ainda, né? Porque todo mundo que via na rua, a gente conversava como se fosse brasileiro. Você era muito popular lá, inclusive, né? Tinha torcida e tudo. Verdade, verdade. Eu imaginei que eu ia chegar sozinho e voltar sozinho. Mas como a gente pode ver até nos vídeos que tem nas redes sociais, o pessoal acabou tendo um carinho especial por mim, acho que esse jeitinho brasileiro, né, de ser. E acabei tendo torcida lá, né, não apenas o pessoal das instituições que estava participando com a gente, mas a própria torcida que foi lá assistir. A gente conseguiu abraçar também a Colômbia lá. Eu acredito que faz parte da tua personalidade ter ganhado essa torcida lá, mas também para alguns outros mister que estejam aqui te assistindo, o que você acha que influenciou de você ter ganhado essa torcida num país do estrangeiro que não fala português? Sim, então, eu acho que a minha resiliência, a força de vontade de querer aprender um pouco sobre a cultura, né? Isso chama muita atenção. Primeiro porque o nosso sotaque, né, que eles falam acento, né, o pessoal da Colômbia costuma falar, acento é um pouco diferente para eles. Então, às vezes, soa como se a gente fosse engraçadinho, né? Como se fosse, tipo... Eu te entendo, porque para mim, quando eu vou falar, falam que eu tô cantando. Exatamente, exatamente. E aí, todos os meninos, inclusive, que tinha um rapaz de Nicarágua que ele queria aprender português. Então, a gente teve essa troca. E toda vez que eu tentava falar mais rápido, porque o pessoal costuma falar corrido lá, né? E ele dava risada e falava, é muito engraçadinho, porque você não consegue correr com as palavras, você vai devagarzinho e o seu sotaque é muito gostoso de ouvir. Então, assim, acho que além do carisma, né, natural, da personalidade, essa coisa de você querer entender, demonstrar, sentir um pouco do outro lado como que funciona, e da mesma forma eles comigo, né, de entender que eu, não tô
tô começando a aprender agora as coisas, né? Então eu acho que foi isso, esse foi o ponto principal para o pessoal ter me abraçado lá. Então, ó, fiquem aí de olho, uma dica importante de um mister que conquistou um título muito importante. Então, assim, sua personalidade, principalmente, mas também, ó, ele estudou a cultura do país, Exato. tentou se entrossar, isso demonstra o interesse de você por aquele país que você está visitando. Ou se você é de um estado e o seu nacional é em outro estado, que você demonstre interesse para onde você está indo e a cultura desse estado ou do país. E falando de um internacional, os idiomas, né? Falar, Exatamente. assim, o inglês abre portas, o espanhol, a comunidade espanhola enorme, então abre portas também. Tem que estudar, não tem jeito, tem que se preparar, né? Sem E dúvidas. a emoção de colocar uma faixa internacional, aquele momento, você esperava? Como é que foi? Eu não esperava nem um pouco, né? Como eu falei, eu não tinha conseguido conquistar o Brasil, né? Ganhar o Brasil. E aí a gente fica com o pé atrás, a gente vai mais para poder ter o conhecimento, né? Uma vivência, tentar fechar um ciclo. E aí quando a gente consegue ganhar, vai vendo que você está passando etapas e vai chamando o seu país, a sua representação ali, representando o Brasil, no caso lá, eu falei, meu Deus, não acredito que eu tô no top 3, não imaginava nem que eu estaria no top 10. Não por falta de certeza do meu potencial, mas por medo, porque a gente tende a se comparar, né? Infelizmente, essa é a realidade. A gente tende a se comparar com os outros participantes, com o que a gente já fez anteriormente. Então, a gente, quando não tem muita base, fica com um pouco de receio de estar fazendo alguma coisa errada, ter falado alguma coisa errada, até porque algumas coisas geram interpretações, mas o sentimento é único, tanto que eu caí em lágrimas lá em cima do palco, né? Quando eu terminei a última resposta do top 3, eu já estava chorando porque eu tinha certeza que eu tinha ganhado. De tão tranquilo que eu fui para a resposta e saiu, fluiu. E conta uma coisa pra gente, Eduardo. O que esse título trouxe de bom para sua vida? Quais portas foram abertas depois disso? Em quaisquer esferas, tanto como modelo ou na sua vida profissional? Depois eu vou falar, depois que você me responder isso, eu vou fazer uma outra pergunta sobre vida profissional que tem uma peculiaridade muito interessante sobre o Dudu aqui que a gente quer contar. Sim, então, o título, ele realmente mudou minha vida de todas as formas. Isso não é um clichê de se falar. Primeiramente por conta do Fábio, que está aqui presente. Fábio Paula. Daqui a pouco tem um momento de faixa coroa. Se não fosse a matéria dele, eu não teria tanta visibilidade aqui no Brasil, que inclusive é uma coisa que, comparado com a Colômbia, é loucura, porque no dia seguinte que eu ganhei, na verdade, no dia que eu ganhei, o pessoal invadiu o palco para tirar foto, assim, mas não teve uma pessoa que ficou sentado. A adesão deles em relação ao concurso de beleza é totalmente diferente do Brasil. Para você ter uma noção, eu achei que eu estava vivendo uma pegadinha lá, porque eu desci para tomar café no hotel, todo mundo do hotel queria tirar foto comigo. Aí eu pensei, tudo bem, eu tô aqui esses dias, então o pessoal já me conhece, né? Talvez seja isso. Foi eu chegar no aeroporto, a pessoa do check-in, o policial que estava fazendo a revista, antes de eu entrar no avião, e eu falei, eu tava olhando em volta, falando, deve ter alguma câmera aqui, alguém tá brincando comigo. Quero morar na Colômbia, eu vou ficar por aqui mesmo, porque chegar no Brasil... Sabe o que acontece, assim, dando aqui uma pequeno parêntese, lamentavelmente o Brasil perdeu um pouco ao longo dos anos a cultura em concursos de beleza, mas para quem viaja, quem frequenta ou assiste os concursos fora, são umas plataformas extremamente importantes, não que não seja, que são também muito importantes e abrem portas tanto para meninas quanto para meninos como o Dudu. Mas lá fora, a magnitude de um evento de beleza é assim, é incrível. O que eu falo, na Venezuela, simples fato da candidata participar representando um estado, elas já viram celebridades. Então, a gente, inclusive... junto com o Fábio, que faz um trabalho magnífico de falar dos concursos de beleza, a Renata, os outros coordenadores, de tentar fazer com que cada vez mais se retome. Eu sinto que está voltando aos poucos. Eu também acho. Mas falta ainda muito caminho para que vire o que ele vivenciou lá, porque é uma plataforma que as pessoas lá, assim, dão muito valor.
A gente até quer fazer uma coisa diferente hoje, convidar o Fábio para estar aqui com a gente no sofá. Vem, Fábio, para cá? Vem, Fábio, diferente, Olha, ó. Você foi vai ganhar 1 segundo de quadro a mais, vai. Foi citado e até em agradecimento, porque, de fato, o trabalho que o Fábio realiza é o único no Brasil. E a gente é muito agradecido. Não fique com vergonha, ele já tá todo ruboriçado. Foi inesperado, viu, galera? Eu tô aqui Não até foi... meio sem jeito. Será que a maquiagem tá vermelho? Tá saindo o vermelhidão em cima da make dele. Hoje nós vamos fazer diferente, esse programa vai ser diferente. A gente vai trazer o Fábio pra cá, vamos conversar um pouquinho. E, Fábio, obrigada pelo seu trabalho. O Dudu te citou e a gente tem o seu quadro aqui no nosso programa, mas acho que foi muito legal ele falar de você e a gente convidar você pra estar sentado aqui com a gente agora. Obrigado. Tá tímido agora? Ai, gente, o inesperado. Fábio não é tímido, tá essa carinha aí de tímido, não é não, tá? Ficou sem graça Nada mesmo. tímido. Não foi inesperado, mas a gente lida com adversidades, né? É isso aí. A vida do comunicador. Dudu, agora eu quero fazer uma pergunta pra você, por quê? O Dudu tem várias facetas, gente, né? Ele é modelo, ele é ator, porque ele vai contar tudo pra gente agora. Ele é engenheiro civil. E aí tem uma nova coisa aí na vida dele que aconteceu, maravilhosa, que a gente tem acompanhado nas redes sociais, que ele vai contar pra gente também. Ele vai contar. Dudu, então fala sobre o multifaceta, Dudu multifaceta, todas as suas funções e especificamente esta outra que aconteceu agora recentemente. Então, como alguns de vocês já sabem, né? Além de engenheiro civil, agora modelo também, ator, graças, como eu falei, estava falando ao Fábio, né, que deu essa visibilidade aqui no Brasil. Eu tive várias oportunidades, inclusive na minha cidade, né, acabei tendo as portas abertas na cidade. Dudu lá. é de Santos, gente, meninas, atenção, Santos, Dudu é de lá. O pessoal da Baixada Santista como um todo acabou abrindo as portas para mim e eu sou muito grato a esse cara aqui do lado, porque todas as vezes que eu faço alguma postagem eu sempre cito ele, porque realmente o trabalho que ele faz é fundamental, ainda mais para a parte masculina dos concursos, né? Porque a gente tem uma visibilidade muito menor. Se as mulheres, tanto que quando o pessoal pergunta, a gente fala, pô, mas não é só as mulheres que participam de concurso, e a gente tem que explicar a situação, né? Porque realmente é uma parte que é pouco divulgada, e quando divulgado bastante, o pessoal não tem tanto interesse. Então eu acho que eles enxergam como uma coisa banal, só que não vê o que realmente representa por trás, né, das câmeras ali, dos holofotes. Mas sou engenheiro civil, modelo, agora estou engatilhando aí para a carreira de ator, isso é verdade. E agora com esse ponto que você citou, eu consegui entrar nas Forças Armadas, sou tenente da Aeronáutica agora, consegui passar no concurso e servi na base aérea de Santos, inclusive estou servindo lá. Então, todos os sonhos que eu tive, né, demoraram um pouquinho, mas quando veio o título parece que não só as portas daqui, mas as portas do céu se abriram para todas as glórias, né? Tudo aquilo que eu plantei e não desisti, porque não é uma coisa de ontem, não é uma coisa de anteontem, é uma coisa de anos, né? Desde os 18 anos eu tento passar num concurso público, tento ser das Forças Armadas, já tentei Marinha, Exército, Aeronáutica, já tentei até Polícia Militar, mas com a certeza de ter uma estabilidade, né? Então eu sempre quis passar para poder ter uma estabilidade na vida. A vida foi me levando por outros caminhos, né? Me formei em engenheiro civil, porque eu sempre gostei do lado do Ocilar, lá do Luciano Huck. Acabei entrando no caminho de modelo por conta das circunstâncias, né? Da dificuldade que a Covid nos propôs. E a gente, por morar sozinho, para quem não sabe, perdi minha mãe com 18 anos e moro sozinho desde então. Meus irmãos também, que moravam comigo, vieram morar para São Paulo, então sempre vivi sozinho. E por conta disso, nunca pude deixar de trabalhar, sempre corri atrás para poder realizar meus objetivos, né? Quando a gente sabe que o estudo é o que faz a gente seguir em frente e conquistar, alçar voos maiores, é por isso que eu tô aqui, porque eu não desisti, eu sempre estudei, não parei de estudar. E quando abria alguma porta, alguma oportunidade, eu me jogava de cabeça. Eu já trabalhei de tudo que vocês imaginarem, mas eu sempre corri atrás de alcançar os meus objetivos. Independente se o caminho era um pouco mais longo ou não, tinha meus objetivos. Às vezes eu precisava panfletar, precisava fazer algum trabalho de fotográfico, qualquer coisa do tipo. Tendo como objetivo ali o militarismo, agora futuramente, pouco tempo atrás, na verdade,
conquistar alguma coisa no mundo Mister, pô, um título internacional, todo mundo sonha. Se alguém está participando de um concurso e não vislumbra estar internacionalmente conhecido ou ganhando algum título, está fazendo a coisa errada, né? É um ponto importante, porque às vezes a gente vê, tanto no lado masculino quanto no feminino, que às vezes os candidatas participam, não venceu o primeiro concurso e desistem. Exato. E se desestimulam a voltar. E muitas vezes esse concurso que você participou, que você não venceu, é uma escola para você lapidar e você melhorar algumas coisas que você tem que, pela frente, melhorar mesmo para se sair melhor. Então, o que ele falou, não persistam. Ele participou de Não desistam. Não desistam, participou de vários concursos até ganhar o internacional. Então a ideia não é tipo, figurinha repetida, voltar todo ano, não sei o quê. Mas se não foi essa a sua vez, pode vir na próxima vez com uma melhor preparação. E, Samu, deixa eu só te complementar, pegando o gancho tudo que o Dudu falou aqui. Eu acredito que muitas das nossas misses e dos nossos misters também não enxergam o potencial que eles têm na mão quando eles estão utilizando esse símbolo do mundo miss, que é a faixa, e no caso das meninas é a coroa, né? Que a faixa e a coroa te destacam no meio da multidão, independente de como que você é fisicamente. E eu acredito que tem um potencial muito grande, porque, de fato, todo aquilo que a gente fala na teoria, de que a Miss e o Mister tem que ter voz, e tem que exercer e representar, esses dois símbolos te destacam na multidão, mas muitas pessoas não exercem esse privilégio. Eu acho que o Dudu é um cara que, até pela sua história de vida, né, te levou a enxergar melhor como que a faixa podia te dar essa visibilidade e podia te ajudar a trilhar um caminho, né, para você conquistar o que você quisesse na sua vida, e você tinha já os seus objetivos, os seus sonhos, né? A gente chegou até a ter uma conversa uma vez, né, depois que ele venceu o Mundial, sobre como que ele poderia construir melhor esse caminho, assim. E eu vejo que você conseguiu fazer isso. Então, assim, eu não fiz nada, eu dei um pequeno incentivo. E o meu trabalho, assim, como jornalista, como a Renata estava falando, é justamente esse, é dar visibilidade para as misses, para os misters que estão aí nos assistindo, né? O meu trabalho é para dar visibilidade para vocês. Eu dou visibilidade para o concurso, para a Miss, para o Mister, e para todas as pessoas que trabalham em volta desse concurso. Então aproveita essa visibilidade, né? O jornal que eu trabalho, né, que é a Folha de São Paulo, é um jornal que tem alcance nacional, mundial. Ele chega em todos os rincões do nosso país. Então aproveita essa visibilidade. Não é pouca coisa, não, tá? E quando sai aqui também, no momento de faixa coroa, ou ali no Instagram da minha coluna, também não é pouca coisa. Então, assim, aproveita essa visibilidade e tenta usar esse espaço, né, essa visibilidade, eu falei visibilidade 500 vezes, né, mas esse espaço que você conquistou, né, com a sua faixa e com a sua coroa, para construir o seu legado, para ir atrás do que você sonha. E o Dudu é um cara que é um exemplo vivo disso, né, agora você está prestes a encerrar o seu reinado, né, e eu acho que você construiu um legado muito bacana. Não sei se você concorda comigo. Obrigado, concordo sim. Inclusive, um ponto interessante nisso que você falou, e que eu enfrentei alguns desafios, não apenas a autoanálise de falar, poxa, acho que eu não levo jeito para isso, já fui 3 vezes lá, não deu certo. Pensar em 2 pontos. Primeiro, às vezes não era o momento, às vezes você pecou em alguma coisa que você não tinha visto das outras vezes, então é bom sempre ter alguém para poder te dar esses toques e corrigir, para você seguir em frente. E o ponto mais importante de todos, no meu ponto de vista, a minha perspectiva, sempre vai ter alguém falando mal, sempre vai ter alguém querendo te colocar para baixo, falando que você não merece estar ali ou que você não vai conseguir, independente de você já ter conquistado alguma coisa ou não. Isso sempre acontece. E normalmente vem de pessoas que nunca construíram nada, né? Infelizmente as pessoas assim, elas tentam te desestimular para que você não seja algo a mais do que ela, não tenha uma conquista a mais do que ela. Infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo, acontece desse tipo de coisa. Então, construir é difícil. Muito Construir difícil. Leva tempo, né? Não é a casinha de palha dos 3 porquinhos, é a casinha de tijolo, que é mais difícil de construir. Verdade. Exatamente. Mas assim, com preparação e com força, com persistência, resiliência, eu acho que e sabendo de quem você é, o primeiro passo pra gente aguentar
as buchas que acontecem na nossa vida, as críticas, é a gente se conhecer. Porque quando a gente sabe realmente quem a gente é, do nosso valor, das nossas competências, você consegue começar a ignorar certas coisas, deixar com que essas coisas fiquem assim de lado, não te afetem e continuar o seu caminho. Exatamente. Quando você tem um objetivo, ele tem que ser maior do que qualquer outra coisa. Vai ter hater, mesmo que você ganhe o Mundial, como aconteceu comigo, vão falar, mas o fulano era mais bonito. Mas o não sei o que era. Cara, eu achava todos os caras lá mais bonitos do que eu, principalmente os europeus. Só que assim, um concurso ele não se trata só de beleza, não é um clichê, isso é a realidade. Ele não se trata de beleza, ele é um portal de acesso assim para você com o mundo, para você passar não só as suas ideias, seus vieses, tudo que você pensa da vida, mas também para você ajudar o próximo, né? Eu, no meu ponto de vista lá na Baixada Santista, é tentar divulgar as instituições de caridade, instituições sociais da região como um todo. Eu, por exemplo, eu tenho um apreço um pouco maior para instituições voltadas ao câncer, né? Por conta das situações que vivenciei na minha família. Só que eu acho importante pessoas, por exemplo, crianças que são abandonadas, ou tem endometriose, por exemplo, são várias instituições. Então, às vezes você levando essa informação, uma pessoa que se identifica da mesma forma que eu, que me identifico com uma, você pode se identificar com outra, ele com outra, ele com outra. Uma pessoa que se identifica e ajudar essa instituição já vai fazer a diferença de uma forma gigantesca. Então, assim, você levando a informação e trazendo para o público alguma coisa que nem sabe que existe na sua região, você vai estar ajudando, de certa forma, muitas outras pessoas. É aquela situação, não vou doar porque eu não tenho dinheiro. Mas se cada uma pessoa do mundo desse R$1, já era milhões de milhões. Então, é basicamente Dudu, isso. E além disso, né, dessa sua parte ativista, você fez muita coisa legal em Santos, né, nos últimos meses, ali na região do litoral, né? Sim. Você participou dos eventos da cidade local. Conta um pouco pra gente. Sim, então, foi aí que eu descobri a paixão pelo teatro, né? Eu sou bem tímido, né, em relação a isso. Tenho um pouco de receio de falar em público. Com as aulas de oratória melhorou bastante, mas mesmo assim... Ainda bem, porque eu tô te achando muito ruim na oratória. Você não fala nada, assim. Você é muito contido, assim. Samuel não tem jeito. Eu né? acho, não, achei pra descontrair, porque ele tá falando que ele é ruim na oratória, pelo amor de Deus. Depois a gente vai falar sobre isso. Não. Vou fazer vou pontuar algumas coisas aqui sobre o Dudu, sobre essa área de comunicação, que realmente eu tô aqui sentada, te escutando, tá gostoso de escutar, você fala muito bem, seu português tá muito bom, porque tem que falar português também, né, gente, por favor, não é só Sim. inglês. E aí, assim, tô adorando te escutar, você evoluiu Poxa, obrigado. muito nos últimos tempos, eu acho que é experiência, Sim. e também eu acho que você disse, depois que eu ganhei a minha faixa internacional, as portas se abriram e as portas do céu se abriram. Claro, Deus está sempre envolvido, sempre presente na nossa vida. Mas, assim, eu acho que essa faixa te trouxe uma confiança tão enorme que te fez, sim, claro, a preparação, os estudos e tudo, e a mãozinha lá dos nossos anjos da guarda, mas a confiança também constrói essa coisa de que eu posso, eu consigo, e você vai lá e consegue mesmo. Sim, sem dúvidas. Parece que as coisas realmente começam a destravar, né? Quando você fica nervoso, às vezes você começa a gaguejar e tudo mais, mas quando você tem uma certa confiança que essa faixa passa, né? As coisas parecem que vão fluindo naturalmente. Você vai falando e as coisas vêm na cabeça e vão saindo, né? Quando não da cabeça, do coração. Mas relacionado a isso, inclusive, das portas terem se aberto, eu descobri essa paixão, como eu falei, né, do teatro, e graças a um convite para representar o João Ramalho, que é um personagem icônico da Baixada Santista, né, especificamente de São Vicente. São Vicente, que é a primeira cidade do Brasil, e a encenação que eu fiz é referente a isso. Como que aconteceu a descoberta da cidade, né, da Vila de São Vicente. E aí eu conheci o pessoal que trabalha na televisão. Tem um grande amigo, Christian Malheiros, que, para quem não sabe, fez a série Netflix Sintonia. E, poxa, graças a ele, alguns toques que eles me deram lá, o pessoal que trabalhou lá na encenação, desde do pessoal da figuração lá, que estava arrumando a gente, como o pessoal, o diretor também, o Luigi, maravilhoso. Todos eles me deram todas as dicas possíveis para eu começar a tentar encenar. E realmente, eu olho o que aconteceu lá, nem parece que sou eu, parece que encarna um personagem, sabe? E aí que eu comecei a entender o que é encenar, o que é você dar a vida para um personagem que não tem nada a ver com você, às vezes, outra época, outra vida. E vivenciar isso é uma coisa que me tocou bastante. Então agora eu vou começar a estudar teatro,
quem sabe aí, já que eu tenho vários objetivos, agora vai ter mais um. Você é perseverante, você vai atrás, então com certeza você vai se dar muito bem na área da atuação. Amém. Eu acho que o nosso tempo tá já esgotado, A mas gente- para a não gente- perder a questão fashion, eu tenho uma pergunta para ele de Não, moda. isso que eu ia dizer. Eu ia falar assim, deixa eu deixar o Samuel fazer uma pergunta Eu antes que sou ele uma saia pelo chorando. menos, porque, ó, Vai sair chorando do o programa. Dudu é muito ruim na oratória. Ele fala muito mal, gente. Não sei por que ele veio aqui. Fala muito mal. Mas tá de parabéns mesmo. Agora brincadeira. Mas eu vou te Parabéns fazer por só. toda a sua trajetória, viu, Eu vou te Dudu? fazer Obrigado. só uma pergunta, porque a referente a concursos de beleza na área masculina é diferente a questão da vestimenta. Não tem tanto aquele degrau que a gente fala, porque não dá para ficar enfeitando um homem, porque já pode ficar caricato, pode ficar ridículo. Só conta, sim, só para ter um pouquinho de moda aqui, como que foi a escolha do seu traje para o dia da final, que você pensou em alguma coisa, você tem gostos, teve algum BO com isso, conta. Vamos só falar disso, o seu traje do dia da final. Teve traje típico? Não, o Não. traje típico esse ano não teve. Tem até uma história meio que engraçada a respeito disso, porque o Carlos Franco, que ele tem a marca dele, a Follow, que é inclusive da Apollo que eu tô usando, fazendo propaganda para ele. E ele, pô, eu sempre admirei a forma que ele se veste. O Carlos, para mim, sempre foi o top 1 do mundo Mister. Sempre me inspirei nele de todas as formas possíveis e tive a oportunidade e a felicidade de me tornar amigo pessoal dele. E o Carlos, ele é Mr. Brasil CNB 2016. Isso. E, pô, o Carlos pra mim sempre foi referência. Então tudo era pergunta pro Carlos. Carlos, pergunta pro Carlos. Então, ele que me produziu pra ir. Inclusive, eu peguei o terno dele que ele participou do Mr. World para poder levar pra final. Só que a minha ideia era que eu utilizasse o terno dele apenas na apresentação, nas fotos. E eu utilizasse um outro terno da Sync, que também sempre me ajuda lá, para poder ir pra final. E o que aconteceu? No pega pra capar lá, na voada da galinha de trás dos palcos lá, eu não tava achando meu terno, porque tinham sumido com a minha meia. Eu fui para receber um prêmio, quando eu voltei sumiu meu sapato com a meia. Pra quem acha que não tem essas coisas no concurso de homem, tem, viu? Nossa. Mentira, foi de Nossa, propósito? isso Olha o Ó, bafo. Temos um momento Fofoca. bafo aqui. Isso é verdade. Eu deixei separado as minhas coisas lá e primeiro a gente vai com o traje da Colômbia para poder fazer a apresentação, a abertura. Primeiro que quando eu fui para dar uma entrevista antes, já sumiram com o meu lencinho de pescoço lá, que era característico, uma roupa toda branca e um lenço de pescoço vermelho. Se eu não tivesse com ele, eu ia ser o único. Aí aquele corre, eu comecei a gritaria, eu falei, aí, pegaram minhas coisas? Aí conseguiram para mim, coloquei. Deixei minhas coisas separadas no canto, fui para receber um prêmio. Quando eu voltei, cadê meu sapato? Não tava achando meu sapato. Aí procura, achei meu sapato. Cadê a meia que tava dentro? Não tava a meia. Aí o espanhol me emprestou a meia. Aí saí pro tarde e falei, eu vou ter que esconder isso daqui em cima de algum lugar, porque eu vou voltar, daqui a pouco nem a sunga tá aqui, né? E aí, nesse pega pra capar, não achei meu terno que eu tinha separado pra final. Porém, eu tinha levado os dois, que eu tava em dúvida qual que era qual. Eu não lembrava, porque é só o tecido de dentro que diferenciava. E o problema é que o do Carlos ele era mais apertado, mais justo. Então, para eu subir nas escadas, eu tinha que subir com todo o cuidado possível. E eu só percebi que era Pra do não você rasgar é o um terno. pouco mais musculoso que, Sim, que o Carlos. do que o ele Carlos, tava na época. você é um cara alto, Sim. mas o Carlos, para quem não conhece, eu acho que ele mede 1,94, né? Isso, o Carlos é bem alto. É muito alto, É. eu conheço ele pessoalmente. E assim, o biotipo, ele é um pouquinho mais slim, musculoso, mas um pouquinho mais slim, você é um pouco maior. E por isso que eu ia te perguntar, serviu o terno? Serviu. Só a parte das pernas aqui que ficou. E ele tem umas pernas legal, né? Mas a minha ficou um pouco apertada. Eu tive que subir devagarzinho na ponta do pé para não estourar. Tanto que eu tive certa dificuldade no desfile, no primeiro desfile. Até eu andei tão elegante porque foi bem devagar, sabe? Para não abrir as pernas. É uma dica, usa uma calça apertada que você andará com elegância. Ótima dica de moda. Ou seja, Samuel, o Mister também passa perrengue com roupa, assim como o Miss. Sem dúvida. Mas é lógico, é assim. Não é que é lógico que tenha que ser normal, mas sempre tem as pessoas, os participantes que não têm aquele espírito competitivo saudável, tem aquele espírito de porco que acha que prejudicando o colega vai se dar bem. Então não faça porque não vai se dar bem. De qualquer maneira ou outra, a própria organização vai ajudar a que as coisas saiam bem, porque o show tem que continuar. Então não vão deixar
um participante sair sem um lenço, ou sair pelado porque a sunga sumiu, ou porque um sapato sumiu, sempre vão arrumar um jeito de dar certo. Então não façam porque é feio, né? E depois, você achou o seu terno? Consegui achar no final, depois, e ainda sumiu a faixa que eu ganhei a premiação, que roubaram a meia. Gente, sumiu mas a quem faixa. que tava sumindo com as coisas? Não tem câmera, ninguém viu nada, Pois uma é. camareira, É nada. porque tinha muita gente passando lá atrás, e além das meninas que foram fazer um desfile lá por uma marca, também tinha o pessoal lá de uma outra apresentação que ia ser feita, então tinham 3 grupos correndo lá atrás, e aí por conta disso eu acabei não achando, Bom, eu acredito na teoria da conspiração. Acho que roubaram o nosso Mister mesmo. certeza. Eu já quero tirar satisfação aqui no Pois nosso eu gostaria de programa. saber quem é. Casos, pra ter um quadro de casos, fofoca. casos do mundo misto. E aí, no quadro de Faixa Coroa, com o Fábio, ele conta a fofoca. Lembram daquele programa Tem Informações? As meias do Dudu foram roubadas pelo candidato do país X. Certeza. É, agora a Saber gente no tá momento de faixa coroa, te né? incumbindo dessa investigação. Agora o programa a função do Fábio também é investigativa. Agora você se vira. Exatamente. E bom, a gente precisa encerrar, que os meninos aqui estão fazendo já umas caras para nós, que a gente já extrapolou esse programa aqui hoje, que foi muito bom. É, muito bom. A gente quer convidar você para voltar outras vezes, viu, Dudu? Para contar outras histórias. Estou interessada. Vai fazendo uma listinha das histórias nos bastidores aí do Mister Internacional para contar aqui pra gente numa próxima participação, mas a gente agradece muito. Obrigada. Obrigado aos presentes aqui. Daqui a pouco o Fábio levanta aqui do sofá e ele vai ter o quadro dele, Momento Faixa Coroa. Entre na loja de aplicativos diretamente em sua Smart TV. Vá em pesquisar e digite Connect TV. C-O-N-E-C-T-V. Em instantes você verá nossa logomarca e as palavras Brasil, Algarve e Atlanta. Clique em instalar e aguarde poucos segundos. Pronto! O Connect TV Play já está instalado. Agora você poderá assistir nossa programação ao vivo, em tempo real com a exibição nas operadoras de TV a cabo, ou navegar diretamente em nosso canal do YouTube e assistir seus programas favoritos na hora que desejar. Toda a programação também fica disponível nas principais redes sociais, assim como em nosso portal de notícias em www.connecttv.tv. Então você já sabe, a Connect TV está cada vez mais conectada em você. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Momento de Faixa a Coroa, o seu boletim dos assuntos mais comentados do Mundo Miss. Eu sou o Fábio Paula, colunista da Folha de São Paulo, e vou te contar tudo o que está acontecendo nesse mundinho. Com final agendada para o dia 21 de junho, em Barranquilha, no norte da Colômbia, acontece a edição 2025 do concurso masculino Mr. Model International. O Mundial Masculino, que celebra sua 9ª edição, será marcado pela despedida de um brasileiro, o encerramento do reinado do modelo paulista Eduardo Horvath, que venceu a edição mais recente do concurso, que aconteceu em maio de 2024. Natural de Santos, no litoral paulista, Dudu, como gosta de ser chamado, tem 30 anos, 1,83 m de altura, é engenheiro civil e pai da pequena Giovana, que tem apenas 6 anos. Dudu é o terceiro brasileiro a vencer o Mr. Model International. Afinal, antes dele também conquistaram o título o mato-grossense Victor Zanata em 2014 e antes dele o modelo gaúcho William Heck em 2013, na edição inaugural do concurso. Ainda no histórico do masculino, em edições anteriores, também sagraram-se vencedores do título máximo, representantes de Porto Rico, Tailândia, Chile e Espanha.
Vale dizer que, tradicionalmente, nós temos 2 chances de vencer o Mr. Model International. Afinal de contas, todos os anos a organização nacional envia um representante com a faixa verde e amarela e outro representante defendendo Fernando de Noronha. E quem assume a responsabilidade de manter os bons resultados do Brasil no concurso masculino este ano são o potiguar Jefferson Andrade, que vai vestir a faixa de Mr. Brasil, e o pernambucano Alisson Santana, que vai usar a faixa de Fernando de Noronha. Ambos modelos, os nossos misters desse ano, se dizem seguros com o desafio. Afinal de contas, os dois já têm histórico nos concursos de beleza aqui no país. Enquanto Alisson foi um dos finalistas do Mr. Brasil CNB 2025, que aconteceu agora em abril, Jefferson já disputou o mesmo concurso 2 vezes e também defendeu o país em mundiais. Inclusive, em junho do ano passado, ele esteve no Peru defendendo o país e venceu o título mundial de Mr. Pacific Universe 2024. E vamos ter mais brasileira nas passarelas internacionais das faixas e coroas. Eu estou falando da modelo Ana Gomes, que foi recentemente aclamada com o título de Miss Planet Brasil 2025 e já começou a se preparar para defender o país no Miss Planet International, que deve acontecer ainda este ano. Nascida no município de Vera, no interior do Mato Grosso, Ana tem 36 anos e mora atualmente em Londres, na Inglaterra, onde atua como modelo internacional há mais de 15 anos. Apaixonada pelo mundo Miss, Ana se jogou nessa missão das faixas e coroas e emenda essa experiência do Miss Planet em outra experiência internacional, já que no começo do ano ela defendeu o Brasil no Miss Global, que aconteceu no Sudeste Asiático. Além de modelo, Ana é também empresária, estudante de moda e poliglota. Afinal, a Miss diz que é fluente em 5 idiomas diferentes, incluindo o português. Uma curiosidade sobre a nossa Miss Planet é que Ana é mãe solo, uma característica cada vez mais presente no mundo Miss nos últimos anos. Em suas redes sociais, Ana afirma que é uma ativista humanitária e que já percorreu mais de 80 países para ajudar comunidades em situação de vulnerabilidade. Além do Miss Global e do Miss Planet, outro objetivo que Ana tem para cumprir ainda este ano é lançar a sua própria marca de roupas sustentáveis, unindo sua paixão pela moda e o seu compromisso com o meio ambiente. Como um dos finalistas do Mr. Brasil CNB 2025, que aconteceu agora em abril, o ator e modelo catarinense Rodrigo Dissoni conquistou a chance de defender o país em um grande mundial masculino de beleza. E agora ele já começa a se preparar para embarcar rumo ao Mr. International 2025. Aos 34 anos, ele vestiu a faixa de Mr. Grande Florianópolis na disputa nacional, que aconteceu em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. Rodrigo, que é formado em Direito, quando está fora dos holofotes, atua como advogado especializado em direito empresarial e também como gestor no universo da moda. O Mister se considera um candidato forte para o Mundial, já que além de ser poliglota e falar fluentemente inglês e espanhol, ele também tem um compromisso firme com causas sociais e ambientais. O Mister se considera um candidato forte para o Mundial, pois além de ser poliglota, já que ele fala fluentemente inglês e espanhol, ele também diz que tem um compromisso firme com causas sociais e ambientais, tanto que em 2023 ele ganhou um prêmio por um projeto que desenvolveu para a sustentabilidade na moda.
Fundado em 1998, o Mr. International é considerado hoje um dos maiores concursos de beleza masculina em atividade e celebra agora em 2025 a sua 22ª edição, que deve acontecer no mês de setembro na Tailândia. Rodrigo conversou com exclusividade com o de faixa coroa logo após a final do Mr. Brasil CNB. Vamos dar uma olhadinha no que ele disse. Mr. Grande Florianópolis, suas primeiras palavras como Mr. Brasil International. Minhas primeiras palavras como Mr. International é que eu vou representar o Brasil com a autenticidade que eu sou, com a verdade que eu tenho e levar isso pro exterior. Estou muito feliz, eu dei tudo que eu podia dar quando eu vim pra cá. E como eu disse, eu estou sendo verdadeiro, fiz amigos e espero representar o Brasil da mesma maneira no exterior, fazendo amigos e sendo eu mesmo. Um abraço para todos que me seguem, que são meus fãs, e um abraço pro pessoal de faixa coroa. E tem mais brasileira defendendo o Brasil no exterior. Eu tô falando da mineira Isabela Fernandes, que é natural de Belo Horizonte e foi recentemente coroada como Miss Brasil para defender o nosso país no tradicional concurso Miss Asia Pacific, que existe há quase 5 décadas e todos os anos recebe cerca de 40 candidatas. Aos 28 anos e com 1,73 m de altura, Isabela é modelo internacional e designer de moda. Vamos dar uma olhadinha no vídeo de apresentação da nossa nova Miss Brasil. Olá, eu sou Isabela Fernandes, Miss Brasil Asia Pacific 2025 e hoje eu quero me apresentar melhor para vocês. Tenho 28 anos, sou casada, mineira de Belo Horizonte formada em design de moda. Trabalho como modelo desde os meus 13 anos e simplesmente amo a minha profissão. Minha jornada no mundo Miss começou há alguns anos, mas com certeza o grande marco foi quando venci o concurso Belezas do Brasil 2022. Esse título me deu a oportunidade de viver a minha primeira experiência internacional como modelo na Ásia. E agora estarei de volta nesse continente que ganhou meu coração para representar o meu país em setembro nas Filipinas. Agora que vocês já me conhecem um pouco mais, quero te convidar para embarcar numa viagem pelo incrível universo do Miss Asia Pacific. Este será um quadro onde eu vou contar tudo sobre a história de um dos concursos mais antigos e fascinantes do mundo. Além de curiosidades e bastidores, que eu sei que é o que vocês amam. Bom, para acompanhar, basta me seguir e ativar as notificações para não perder nada. Garanto que vocês vão amar. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo! Isabela despontou no Mundo Miss em 2023, após vencer o título máximo do concurso Belezas do Brasil. E agora ela já está nos preparativos para representar o Brasil com bastante garra e elegância no Miss Asia Pacific, que deve acontecer até o final deste ano no continente asiático. No final de 2024, o Brasil escreveu um capítulo histórico no Mundo Miss adolescente. Isso pois, de forma inédita, 3 brasileiras venceram simultaneamente 3 títulos internacionais de Miss em concursos realizados em Lima, capital do Peru. Eu estou falando das nossas jovens Rafaela Mecabô, Karine Lino e Luana Pestana, que conquistaram respectivamente as coroas de Miss Teen Grand, Miss Teen Earth e Miss Teen World. Rafaela, que venceu a primeira edição do Miss Teen Grand, tem 17 anos e é do Mato Grosso, enquanto Karine, que venceu a terceira coroa brasileira no Miss Teen Earth, tem 19 anos e é de Teresina, no Piauí. Por sua vez, Luana, que brilhou no Miss Teen World e conquistou a 4ª vitória do Brasil no concurso,
tem 17 anos e é natural da cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. Um dos destaques de sua participação no Mundial Adolescente foi seu desfile em traje típico, quando ela usou uma roupa inspirada na lenda tupi-guarani de Jaci, a deusa da lua. As nossas 3 garotas foram preparadas para as suas respectivas disputas pelo Miss Brasil Teen, organização nacional que celebrou em suas redes sociais com bastante empolgação esse resultado histórico. As nossas Misses Teen mostram que o Brasil segue com um futuro promissor no universo das faixas e coroas e que a gente tem uma juventude forte para os concursos de Miss. E continue acompanhando tudo o que acontece nos concursos de beleza, no De Faixa a Coroa e também na minha coluna na Folha de São Paulo. Afinal, entre faixas e coroas sempre tem notícia boa. Até mais!